no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho das influências de livros que me fizeram me tornar ser leitora. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos. Antes da gente começar com o tema do vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente hoje, porque eu vou contar as minhas influências que eu tive ao longo da minha vida, que me tornaram uma leitora assídua e voraz e querendo conhecer mais coisas diferentes. Então, vamos lá. O primeiro contato, assim, de livros diferentes que eu tive foi com a série Vagalume. Era uma série que era muito popular quando eu era criança, que tinha muitos livros de aventura, mistério e toda aquela pegada jovial, sabe? De crianças, às vezes, descobrindo mistérios, fazendo viagens, então tinha muita aventura neles. Eu vou deixar a imagem aqui de um dos livros dessa série que eu li, que é a Ilha Perdida. E era muito legal, era muito divertido e foi um dos tipos de livros que me fizeram querer ler mais. Então eu terminava o livro rapidamente porque era uma leitura muito fácil, muito fluida. Eu terminava e já ia lá na biblioteca, trocava o livro. Normalmente quando eu ia na biblioteca pegar um livro na minha escola, eu podia ficar ali com uns 30, acho que era 15 dias, ou era 30 dias, uma coisa assim. Eu sempre devolvia, em 4, 5 dias eu estava devolvendo e ia pegando outro livro. Eu era nesse nível, porque eu gostava muito. Então esses livros de aventura sempre me fizeram querer ler muito, sabe? E aí lá quando eu tinha lá uns 12 anos, eu tive o meu primeiro contato com romance de verdade. Porque assim, a gente sempre tem aquelas leituras obrigatórias da escola, né? Desde a primeira série e tal, a gente tem as leituras, 4 livrinhos por ano pra ficar lendo. Só que aqueles romancezinhos de adolescente é muito suave, é muito tranquilo. Romance de verdade mesmo, eu li com 12 anos. E eu vou contar um babado pra vocês, porque o livro que eu li foi um romance de banca. E sim, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com romance de banca, mas eu vi esse livro na casa dos meus avós, quando eu tava passando uns dias de férias lá, e meu tio tinha uma estante cheia de romances de banca. E eu fiquei apaixonada pela capa, A Prisioneira do Castelo. Eu vou colocar a capa aqui pra vocês. Eu fiquei muito apaixonada por ela, porque era linda, a protagonista parecia uma heroína e tal. E aí eu pedi permissão pra ele pra ler, porque eu sabia, gente, vocês acham que eu não sabia? Claro que eu sabia que a censura era acima da minha idade, mas eu tinha que pedir permissão, né? Então eu pedi permissão pra poder ler. Aí e ele me deu, e eu agradeço até hoje, tio, obrigada por ter me dado a permissão para ler aquele livro maravilhoso. E aí eu fui ler esse livro, gente, eu li em poucos dias nas minhas férias. E foi uma leitura maravilhosa, porque assim, tem livros e livros como em qualquer segmento, né? Tem livros que são bons, tem livros que são ruins. Livros de bancas também funcionam da mesma forma. Tem romances de banca que são bons e romances de bancas que são ruins. E eu sei que tem muita gente que tem preconceito, mas eu vou trazer uma informação que talvez você não saiba, mas várias das autoras que hoje publicam livros por editoras, como Arqueiro, Record e outras editoras, antes publicavam com pseudônimos os romances delas nas bancas. Julia Quinn é uma delas. Ela publicou vários romances como romance de banca com um pseudônimo. Então, isso é muito comum, e depois quando elas vão ficando reconhecidas, elas vão republicando as obras que publicaram na banca, só que com o nome delas de verdade, agora por editora, num capricho melhor de edição, porque as edições de banca são simplesinhas. Mas assim, tem livros que são muito bons de banca, demais mesmo. Esse livro, no caso, conta a história de uma menina que foi raptada no dia do casamento, que ela estava casando. Conta tramas de clãs escoceses. Então, um clã estava se juntando com o outro porque estava tendo confusão e tal. E aí, no dia do casamento dela, um outro cara, rival desse clã que ela estava casando, foi lá e raptou ela, porque deu tudo errado com o que ele queria fazer. Então ele raptou a noiva e levou ela pra casa dele. E aí ele não tinha intenção de fazer prisioneiro. Então, tipo, ele levou ela e teve que prender ela lá, porque não podia mais soltar ela, até resolver a situação toda com o arqui-inimigo dele e tudo mais.
Então acontecem muitas coisas, eles vão se conhecendo, eles são cão e gato no início, e o livro ele é cheio de aventuras, cheio de lutas de espadas, aquelas cenas emocionantes de acrobacias e tudo mais. É um livro muito bom, muito cheio de ação, muito divertido, com um romance intenso, porque eles acabam se apaixonando, né? O raptor e a raptada, eles começam a se apaixonar. E aí ela descobre que quem raptou ele não é tão mal assim, que ela tinha informações erradas. Então, assim, é um romance muito, muito legal. E depois eu descobri que era uma série de romances de Highlanders. Depois eu ainda vou procurar pra ler mais deles. Então, assim, não tenham preconceitos com romances de bancas. Tem uns que são ruins, sim, e tem uns que são quase pornô, só. Mas não é o caso desse, não é o caso de muitos outros. Então, a gente tem que, como qualquer livro, a gente tem que saber escolher, né? Qual que a gente gosta demais. Outro tipo de livro que me fez tornar a leitora que eu sou hoje são os livros de comédia. Eu sei que não são tão comuns hoje em dia, a gente acaba vendo mais o ciclite, ou romance de época, mas livros de comédia existem. E um deles é o Diário da Princesa. Esse aqui é o último volume que foi lançado. Parece que esse ano a editora tá prometendo que vai ter uma surpresa da Meg Cabot em relação à série da Princesa. A gente não tem mais informações. Estou esperando para saber que surpresa é essa, se é um novo livro da série, mas fechou nesse, O Casamento, no Diário da Princesa. E eles são livros muito divertidos. Eu lembro que eu levava pra faculdade e na hora do intervalo eu lia e eu dava gargalhada, eu gargalhava. Aí o pessoal da faculdade chegava assim em mim e, nossa, você se diverte tanto que eu fico até curiosa pra ler esse livro. Aí eu falava, lê sim, porque é engraçado. E a Mia Termópolis, que é a protagonista, ela é uma ativista social, ela é vegetariana, ela não gosta de ser princesa, sabe? Ela queria ter outra vida. Então, ela é todo aquele contexto que, tipo, não se encaixaria numa realeza, o que deixa tudo muito mais divertido, sabe? Então, é muito divertido, tem várias cenas que ela provoca confusões, depois ela tem que organizar as confusões. É muito, muito legal. Tem um pouquinho de romance também, mas a comédia do livro, ela é muito forte. Então você dá muitas gargalhadas, você se diverte muito. E livros que fazem você se divertir muito sempre são livros lembrados, com certeza. Depois de conhecer esse lado desses livros divertidos, eu comecei a conhecer os livros de ficção e fantasia. Então, assim, eu demorei muitos anos pra entrar em contato com esse gênero. E aí, quando eu conheci também, eu nunca mais deixei. Como é o caso da Nárnia, do Harry Potter, das distopias, né, de fantasia, né? Que é o caso do Incendeia-me, da série Estilhaço-me, que eu já fiz um vídeo contando toda a sequência de livros e a história direitinho pra vocês. E surpresa, eu descobri esses dias que sim, vai ter um novo livro da série do Estilhaço-me, mas eu não sei, eu já vi até a capa inglesa com os dizeres, ela é toda purpurinada a capa, mas eu não sei exatamente que pegada vai rolar, porque teoricamente a maior parte das coisas já se resolveram na história. E eu achei que fechou muito bem no Incendeia-me. Incendeia-me? Não, é o Imagina-me. Fechou muito bem a história toda no Imagina-me. Mas não sei mais o que a autora quer trazer. Então eu não esperava realmente que tivesse outro livro. Também não sei quando vai ser publicado, porque vai ser publicado lá agora, no segundo semestre, mais pro final do ano. Então vai demorar um pouco pra chegar aqui no Brasil. E quando chegar, eu vou trazer pra vocês, não se preocupem, vou trazer tudo pra vocês. Então, assim, eu demorei um tempo pra encontrar esses livros de fantasia, e quando eu encontrei, eu também me apaixonei. Então são gêneros que fazem você querer ler mais, porque você fica curioso, porque tem muitas das coisas dos outros livros que eu li antigamente, que é comédia, lutas, aventura. Aventura sempre foi uma coisa fundamental nos livros que eu leio, às vezes um pouquinho de romance, né? Então, sempre as fantasias, elas sempre abraçam mais segmentos, além da fantasia em si. Além de Crepúsculo também, ter sido uma febre na época que eu li e tal. Inclusive, eu tô fazendo um vlog de leitura do último livro do Crepúsculo que saiu, Sol da Meia-Noite. Então esperem que vai sair rapidinho, daqui a alguns dias deve sair aqui no canal, não sei exatamente quando, mas esse vídeo aqui vai sair antes do vlog.
Então, esperem por isso. Então é isso, gente. Esses livros me fizeram querer ler mais. São gêneros que aguçam sua curiosidade. Mistérios também. Eu já li vários livros de mistérios. Esse ano eu tô comprando mais livros de mistérios porque eu quero ler mais desse segmento. Então, são livros que fascinam mais, que é mais fácil você acabar se apegando a eles, apegar aos personagens, que você se diverte também. Me contem nos comentários quais foram os tipos de livros que tornaram vocês leitores, se é terror, se é fantasia, se é romance. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal também e curtir o vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Tchau, gente, até o próximo vídeo!